Saudamos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma gravação da Escola Bíblica Dominical realizada pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, presidida pelo pastor Rocival Pereira Xavier, situada aqui a área especial número 8, setor D-Sul de Taguatinga, Brasília, Distrito Federal. Nesta manhã de domingo, estaremos estudando a lição de número 10, cujo título é A Última Defesa de Jó. Pastor Isidro, com a oração inicial. Muito bem, saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, é um prazer estar com os irmãos nesta manhã abençoada, deste domingo. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós nesta manhã. Usa, Senhor, essa lição para edificar, consolar, confortar, orientar a todos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, dando prosseguimento, eu vou ler o textuário e depois o professor Erivelto, que hoje nos dá a honra de estar conosco, por razões que o nosso professor Silas está com problema de saúde, mas breve vai voltar. Textuário diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Isto está em Jó 31, versículo 4. Professor Erivelto, verdade prática, qual é? A verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Muito bem. Queridas irmãs e irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 3 partes do livro de Jó. No capítulo 29, versículos 1 a 5, depois iremos ler no capítulo 30, verso 1 ao 5, e o 31, versículo também 1 ao 5. Eu vou ler o primeiro versículo e o professor Ivelto estará no próximo, e assim estaremos lendo toda a leitura bíblica em classe. 29, versículo 1 diz: e prosseguindo Jó, em sua parábola disse. 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. 4. Como eram nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Jó, capítulo 30, versículo 1. Mas agora riem de mim, e os de menos idade que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr por cães do meu rebanho. O versículo 2 diz: de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? 3. De míngua e fome se debilitaram e se recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento era raízes de zimbro. 5. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra eles como contra um ladrão. Agora, por último, Jó, capítulo 31, versículo 1 diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? 2. Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todo o meu passado? Se andei com vaidade, e se meu pé se apressou para o engano. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, vimos aí a leitura em classe, né? Agora, vejamos como está dividido o conteúdo da lição de hoje. Está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é: Jó relembra-se do seu passado de glória. Segundo tópico, Jó lamenta seu estado presente. E o terceiro tópico, Jó fala do seu futuro e mostra que o futuro está aberto. E, objetivo geral, eu convido o professor Erivelto para ler para nós o objetivo geral da lição. Por favor. Mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Maravilha! Agora, minhas irmãs e meus irmãos, os objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. 2. Contrastar o estado passado de Jó com o presente,
quando se tornara motivo de escárnio. E, por último, o terceiro, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Queridas irmãs e irmãos, muito bem, vimos aí a leitura do texto bíblico em classe e agora vamos iniciar o estudo da nossa lição, né, com a introdução. Eu peço mais uma vez ao professor Erivelto que, por favor, leia para nós a introdução da lição. Glória a Deus. Os irmãos que não têm a lição poderão acompanhar conosco através do slide. Amém? O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Jó, capítulo 31, versículo 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas, agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, neste sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim, e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, aí está a introdução. Professor Erivelto, você tem alguma observação a fazer sobre esta introdução? Nessa introdução, eu acho interessante que ele expõe o quanto ele era útil à sociedade e o caráter de justiça, né, que estava embutido em sua pessoa, a qual ele desejava expor. Eu queria fazer observação, professor, ainda para agregar mais algumas informações à introdução, dizendo o seguinte: minhas irmãs e meus irmãos, é muito importante, em vez em quando, fazermos uma retrospectiva da vida, mas sem, contudo, perder a esperança. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança diante das tragédias. Todavia, na força do Espírito Santo, podemos recuperá-la. Sendo assim, vejamos o que Jó, juntamente com seus amigos, obviamente, colocaram, falaram e disseram a respeito disso na lição dos conteúdos a seguir. Primeiro tópico diz: Jó relembra seu passado de glória. Professor Erivelto, eu vou ler aqui o primeiro tópico 1, no item 1, e depois eu faço um breve comentário, pode ser? Amém. O item 1 do tópico 1 diz: prosperidade material e espiritual. Isto está em Jó 29, versículos 1 ao 11. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Professor Erivelto, alguma observação? Sim, né? Jó reporta, né, que ele tinha a comunhão com Deus. Isso. E que ele estava, e o Senhor estava com ele. O Senhor abençoava a sua família e a presença de Deus era constante, né? Certo. E ele temia ao Senhor. Esses eram bons tempos a serem lembrados e ele fez questão de ressaltá-los. Interessante, professor Erivelto, é que é importante, minhas irmãs e meus irmãos, nós frisarmos que a grande prosperidade que Jó teve, não era advinda de situações inescrupulosas. Eram advinda de seu relacionamento com Deus. Se a sua vida, aí vem um detalhe, ora, se a sua vida sempre for afirmada na fidelidade e integridade, aí ele se questionava, por que então o seu estado de miséria naquele momento? Em outras palavras, ele sabia que a bênção de Deus estava sobre ele. E, evidentemente, ele, de uma hora para outra, perdeu todos os bens. E aí vem a pergunta: será que Deus esqueceu dele? Continuando a nossa lição, passemos para 1.1. No tópico 1, nós já falamos
fala sobre Jó, relembra seu passado de glória. Primeiro, 1.1, ele relembra prosperidade material e espiritual. E 2, ele relembra como ele era reconhecido entre os seus, de forma social e etc. Professor Erivelto, você pode ler para nós esse 1.2? Amém. Acompanhemos no slide. Item 2. Reconhecimento social. Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava o desvalido e dava orientação de forma sábia e guiava com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e a defesa pela justiça era como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com o estrangeiro ele se preocupava. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que os seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. Ao contrário disso, não estava em sua agenda terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Pois é, minhas irmãs. Observe que, em primeiro lugar, ele relembra a prosperidade material, a riqueza, não é, professor Ivaldo? Exatamente. E agora, ele relembra, isso está no capítulo 29, versículo 14 a 25, do seu livro, ele relembra o quê? O seu status, a sua condição social, a sua vida, de convívio, que era uma vida abençoada, era respeitada. Irmão Erivelto, sobre esse ponto, você tem alguma observação a fazer? Acho interessante quando ele se coloca e mostra que ele era um juiz respeitado na cidade, E que a sua condição social o colocava como uma pessoa respeitosa. Tanto para os jovens como para os idosos. Era uma pessoa agradável à vista de todos. Muito bem. E para enfatizar, minhas irmãs e meus irmãos, o que o professor disse, o versículo 7 do capítulo 29 de Jó diz, olha só, o que Jó diz? Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha só, que coisa linda, Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Olha só o respeito, a consideração que ele tinha. Então ele estava recordando, E a Bíblia diz, minhas irmãs e meus irmãos, lá em Lamentações 3:21, lá fala de Jeremias, em meio à tragédia, em meio à destruição do seu povo, Jeremias diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Minha irmã, meu irmão, eu não sei a luta que você está enfrentando. Talvez você tenha feito uma análise, retrospectiva da sua vida e tem dito, meu Deus, aquelas bênçãos, aqueles momentos maravilhosos que eu já passei, será que eu vou novamente ter o privilégio de passar? Nesta manhã, em nome de Jesus, quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, pela graça de Deus, é possível sim você receber de Deus muito mais do que Deus já lhe deu. Portanto, fique com essa palavra de Jeremias. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Para fechar esse ponto, professor Erivelto, ainda dentro do item 2, nós temos lá em Jó, capítulo 29, no versículo número 15, quero ler para os irmãos e as irmãs. Olha só, olha o que Jó diz. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. E o versículo 16 diz mais, dos necessitados era pai, e até as causas desconhecidos eu examinava. Resumindo esse ponto, Jó tinha um grande prestígio na sua comunidade, sendo um homem deveras respeitado. Jó tornara-se o centro das atenções.
todos o reverenciavam, o estimavam e queriam desfrutar do seu prestígio. Então ele estava relembrando isso. E eu quero crer que na sua mente ele se auto-questionava: Deus, por que tal sofrimento? Mas vamos dar continuidade, né, professor Erivelto? Continuando, estamos no tópico 1. Repito, tópico 1 tem como assunto: Jó relembra seu passado de glória. Vimos, primeiro, ele relembra a sua prosperidade material e espiritual. Depois, nos versículos 14 a 25 do capítulo 29, ele relembra a sua posição social, como ele era respeitado. E agora nós vamos passar para o terceiro item, aonde é feita uma ponderação. Como assim? Eu vou ler aqui e depois o professor Erivelto vai estar fazendo algumas considerações. Observe, não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia, mostra um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter um cuidado de não transportar para dentro do texto nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores meramente materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, Jó era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista, obviamente, nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, e além do que está escrito, e sobrepor o pensamento político na Bíblia. Professor Erivelto, é com o senhor. Nesta parte aqui eu acho muito interessante, porque Jó, ele aponta uma justiça social que estava inerente em sua personalidade, sem que essa justiça fosse uma justiça socialista. Muito bem. A justiça socialista, ela prega ali uma valorização material sobre o indivíduo, contudo, o Jó, ele via a necessidade do indivíduo e aplicava ali a justiça de Deus para que ele fosse beneficiado do juízo em que ele estava no momento ali exercendo. Muito bem. Boa colocação do professor Erivelto. Veja, minhas irmãs, que a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, trata, né? Deus é um ser que criou o ser humano para que o ser humano reproduzisse a sua ética, a sua essência, o seu caráter, que é um ser humano social, equilibrado. Mas eu quero fazer uma observação, professor Erivelto, ainda dentro desse ponto 3, né? Observe, a prosperidade de Jó, nós já vimos, era fruto da bênção de Deus em sua vida. Por outro lado, a sua devoção a Deus era um reflexo de uma vida de gratidão. Interessante, né, meus irmãos? Observe. O relacionamento sadio que Jó possuía com Deus, ok? Impulsionava-o a uma vida de piedade e justiça social. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a verdadeira justiça social, conforme a Bíblia, ela vem de um relacionamento íntimo com Deus, com o ser, né, que é sobre todos os seres, com Deus onipotente. Então, em outras palavras, quando o ser humano se relaciona com Deus, ele de fato se torna, não é, um ser social dentro da palavra propriamente dita. Ainda dentro desse ponto aqui, observe, Jó, minhas irmãs e meus irmãos, ansiava por voltar aos melhores momentos de sua vida. Vou repetir, vimos no tópico 1, né, Jó relembrando seu passado de glória, que ele ansiava voltar aos melhores momentos de sua vida. Apesar de ser um desejo natural, professor Erivelto, também pode ser perigoso. Alguém vai dizer, como assim, pastor? É perigoso. Observe, se nos concentrarmos tanto nas glórias do passado, a ponto de ignorar as oportunidades do presente, podemos acabar despreparados para encarar o futuro. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, temos sim que relembrar as glórias do passado, as bênçãos que Deus nos concedeu, mas não devamos ficar no passado, não é, professor? Exatamente. Salomão, ele adverte, né, que nós não estejamos amarrados
as coisas passadas. Passada. Portanto, meus irmãos, observem, é inútil olhar para trás com arrependimento, pois a verdadeira fé, a fé que Jesus Cristo quer que eu e você, quer que nós tenhamos, deve nos levar a olhar para o futuro com alegria, com fé e esperança. E esse tipo de fé, Jó tinha. Jó olhou para o passado, fez uma análise, mas Jó cria que o Deus que ele servia, viu, professor Erivaldo, era poderoso para fazer muito mais do que já fez. Minha irmã, meu irmão, creia nisso. Professor Erivaldo, para fechar o tópico 1, faça a síntese do tópico, por favor. Jó relembra o seu passado de prosperidade material e espiritual, bem como a sua atuação social. Muito bem. Queremos frisar, é importante trazermos à memória, como diz Jeremias, em Lamentações 3:21, aquilo que nos dá esperança. Agora, não, de forma nenhuma, não nos deixemos dominar a tal ponto, viu, professor Erivaldo? Pelas lembranças do passado, sejam elas boas ou negativas, a tal ponto de nós nos tornarmos inertes para reagir no presente e projetar o futuro. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar. Passemos agora para o segundo tópico. Primeiro tópico, vimos Jó, saudosista, relembrando o passado, que é muito importante, principalmente o passado de glória. Porém, ninguém é de ferro, né? O passado é passado. E o que importa hoje é o presente. E o capítulo 2 da lição, o assunto é Jó lamenta seu estado presente. Professor Olivelto, o senhor pode ler para nós 2.1, por favor? Item 1. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Muito bem. Após relembrar com tristeza a sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objeto de grande estima. Por isso, quando gozavam de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De um homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória da sociedade. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Observe, para enfatizar o que o professor leu, Jó 29:12, voltando um pouquinho, olha só o que está escrito. Diz lá Jó, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Em outras palavras, Jó exercia a contento, não é? Uma vida de fé em todos os sentidos. Porém, agora, no presente, ele se encontrava totalmente tomado pelas chagas, vivemos um caos terrível, vivemos um momento drástico e caótico, e quanto mais ele precisava, viu, professor Erivelto, de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança. Os seus 3 amigos, infelizmente, só tiveram palavras de desdém, palavras de negativismo, palavras que jogavam na cara dele que o problema dele era o pecado dele. E aí Jó lamenta, porque Jó é humano. Quem nunca lamentou de uma situação trágica quando passou? E Jó lamenta. E eu quero chamar a atenção aqui, nesse lamento de Jó, antes de passar a palavra para o senhor, professor Erivelto, o seguinte, no capítulo 29, Jó fez o inventário do seu passado de glória e verificou que ficaram apenas boas lembranças dele. Já no capítulo 30, o seu estado atual, ele faz uma lamentação porque era de miséria. Jó, embora, portanto, combalido, embora humanamente falando, destruído, espiritualmente falando, sofrendo, emocionalmente falando, totalmente abalado. Uma coisa temos que ter em mente, minhas irmãs e meus irmãos. Ele não perdeu a fé e não perdeu a esperança. O que eu aprendo aqui? O que nós aprendemos aqui, professor?
é que mesmo em meio ao caos, em meio às misérias, tempestades da vida, aquele que tem Deus como Senhor de sua vida, pode perder tudo, mas jamais perde a esperança, porque com certeza sabem quem tem crido e que Deus é poderoso para dar a vitória. Dentro desse ponto, alguma observação, professor? Muito bem colocado, professor. Eu gostaria de acrescentar apenas aqui que Jó, ele lamenta, né, que a sua trajetória bem-sucedida foi bruscamente interrompida, e após interrompida ele acha injusto a forma em que ele é tratado ali pela sociedade, a forma em que ele passa a ser recebido pelo povo. Ele acha, era uma experiência que ele não tinha experimentado, por isso a sua tristeza estava agravada. Muito bem. E detalhe, se fosse o povão, até que, né? Mas, professor, o pior tratamento veio daqueles de quem ele esperava uma palavra de esperança, de amor, de carinho, de ânimo, de incentivo. Infelizmente, professor, isso tem acontecido nos dias atuais. Quantas vezes um irmão ou a irmã está passando por luta, por tragédia. Infelizmente, alguém que se diz ser do bem, até crente, em vez de vir com a palavra de edificação, consolação, de esperança, vem com palavra de destruição. Palavras que visam, em vez de levantar, acabar de destruir. Foi isso que aconteceu com Jó. Mas vamos continuar? Muito bem. Estamos no tópico 2. Jó lamenta seu estado presente, né? Primeiro, ele fala dos desprezos por parte de jovens e das classes menos favorecidas, classes essas que ele teve o prazer de tanto ajudar. E segundo, ele, diante de tal situação, óbvio, ele não é de ferro, acontece com todos nós. Ele passa pelo abatimento físico e emocional. Eu vou ler aqui, professor, depois você faz um comentário. 2, abatimento físico e emocional. Isso está em Jó, capítulo 30, verso 61. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Vamos parar um pouquinho aqui, professor, fazer uma observação? Sim. Observe. Além do sofrimento por parte daqueles que ele esperava uma palavra de apoio, de amparo, uma palavra amiga, obviamente, ele estava em conflito interior. As suas emoções estavam abaladas. Que coisa, hein, professor? Que coisa. Nós vamos continuar aqui. Observe, ó. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes, ele viu uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. E aí, alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado as suas vestes, isto é, as chagas tinham tinham estourado, desculpe, e evidentemente líquidos putrefatos, se espalhou, enfim, era uma coisa terrível, mau cheiro, enfim, era um estado caótico. E isso tudo mexeu com ele. Voltando à nossa leitura, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz, portanto Jó, sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado como por um furacão. Eu pergunto, professor Ivelto, ele, humanamente falando, era um ser humano. E ele, evidentemente, estava extravasando, botando para fora o que ele estava sentindo. Agora, um detalhe, em momento nenhum, ele amaldiçoou Deus. É com você a palavra. O que eu acho interessante aqui nesse tópico da lição é que Jó, meio ali a toda a sua tristeza, ele não percebe que Deus ainda era com ele. Mesmo ele estando naquele estado ali social em que havia perdido tudo, emocional e de saúde, o Senhor ainda lhe conservava a vida.
Ele não sabia que por trás de tudo isso o Senhor ainda lhe mantinha a vida. Muito bem. Esse era o consolo que os amigos deveriam ter trazido. Pois é, rapaz. Pois é, infelizmente. E é esse tipo de... É o consolo que nós precisamos em meio ao caos, em meio aos problemas. Ei, minha irmã, meu irmão, seja instrumento de bênção da parte de Deus. Console, conforte, edifique. Renove a fé da pessoa que está passando por luto. Mas eu quero, dentro desse item aí, sobre o abatimento físico e emocional de Jó, fazer algumas considerações. Observe, minha irmã. O interior de Jó está em ruína. Ele sente-se atingido por conflito de natureza psicossomática. Como saber disso? Jó 30, verso 16 diz, olha só, 30, 16 diz, olha o que ele diz aqui, ó, agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. Versículo 17, diz mais, a noite me verruma, olha o termo, verruma, né? Os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Aí está demonstrando o estado de alma, de espírito que ele estava. Observe, no sofrimento de Jó, o seu corpo, mente, espírito, relações, emoções e vontade estão envolvidos. Não, nada fica de fora, não é? Todos estão interligadamente. E aí vem um detalhe, minha irmã, meu irmão. Quando alguém vai aconselhar uma pessoa que está no estado que Jó está vivendo, precisa observar esses detalhes. Precisa ter uma análise ampla e não falar besteira nem abobrinha, mas usar aquilo que Deus tem de melhor, que é a sua palavra, para edificar, consolar e confortar. Continuando, vamos para 2.3. 2.3 diz, Deus teria abandonado Jó? Será? Eu vou ler aqui, o senhor depois faça os comentários. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado, óbvio, pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes, necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro era totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Aí vem um detalhe. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Portanto, diante de tal situação, qual é a receita? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. Professor Erivelto, seus comentários. Jó ainda não entendia o silêncio de Deus. Isso. Ele imaginava que o silêncio de Deus era um abandono por parte de Deus e por isso ele se sentia injustiçado, pois ele se lembrava o quanto ele fazia questão de exercer a justiça em todos os aspectos da sua vida. Muito então, neste momento, ele acreditou que Deus o abandonara. Interessante, observe que lá no livro de Jó, no capítulo 30, verso 26, olhe só o que diz, verso 26. Olha só o que Jó diz. Aguardava eu bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me escuridão. 27. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Então, aqui demonstra claramente que ele se sentiu o quê? Abandonado, isolado, alienado, execrado. Óbvio, outrora, querido de todos, mas agora, não é? Totalmente abandonado por todos. Porém, Jó, como você disse, professor, não entendia os bastidores espirituais, como eu e você, minha irmã, nós não entendemos.
Tem coisa, minha irmã, meu irmão, que Deus permite que nós passemos e que muitas vezes nós fazemos igual Jó fez. Questionando, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Mas eu quero dizer uma coisa para a irmã e para o irmão nesta manhã, neste domingo abençoado. Deus sabe o que faz. Deus é soberano. E Jó, no término da sua experiência, Jó teve o privilégio de ver que Deus é soberano e Ele é Senhor. Voltando para cá, eu quero fazer uma observação para fechar esse ponto. Observe. Na mente de Jó, era Deus quem estava opondo-se a ele. No seu dilema interior, ele procura uma resposta. Para o quê? O silêncio de Deus. Ao se recusar a viver no passado e encarar a vida real de maneira correta, Jó desenvolveu, observe, meus irmãos, ainda mais integridade e maturidade. Em seu lamento, Jó contrastou a sua situação presente com a vida que costumava levar no passado e mostrou como tudo pode ser mudado segundo a vontade de Deus. Quer dizer aqui bem claro, em momento nenhum Jó saiu dos caminhos do Senhor, Jó blasfemou, né? Deus, como o diabo queria, ele apenas estava questionando, meu Deus, eu quero uma resposta. E esse questionar, viu, professor Erivelto, de Jó, demonstra sua certeza e confiança num Deus soberano. Voltando para cá, observe, meus irmãos, quando passamos por provações, é natural, viu, professor Erivelto, ter saudades dos bons tempos de outrora. Mas nosso anseio não muda a situação em que nos encontramos. Portanto, eu quero deixar bem claro para vocês. O passado deve ser um leme a nos guiar e não uma âncora. Âncora, que é aquela peça que segura o barco, a nos prender. Se tentarmos reproduzir hoje aquilo que experimentamos no passado, podemos acabar estagnados, viu, professor Erivelto? No desenvolvimento de nossa maturidade. Então, o que aprendemos? O que nós aprendemos com Jó? Que Jó, né, fez uma análise dos momentos de glória, fez uma análise dos momentos presentes e disse, né, parece que Deus esqueceu de mim, mas mesmo assim, não entendendo nada, eu vou continuar confiando em Deus. Amém? Amém. O senhor pode fazer a síntese do tópico, por favor? Síntese do tópico 2. Isso. O estado presente de Jó é marcado pelo desprezo dos jovens, das classes necessitadas e pelo abatimento físico e emocional. Agora eu pergunto, ele blasfemou? Não blasfemou. Não blasfemou. Mesmo em meio a caos total, ele diz, sei que meu Redentor vive. Eu vou sair dessa. Ei, meu irmão, não sei o que você está passando. Isso vai passar, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quando? Eu não sei. Mas Deus é soberano. No tempo dele, a vitória virá. Vamos passar para o terceiro tópico? Amém. Isso, o terceiro tópico. Qual é o assunto do terceiro tópico, professor? Item 3, o futuro em aberto de Jó. 3.1, Jó em defesa de sua ética sexual. Você pode ler para nós? Leiamos. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Muito bem. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 e 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, conforme Mateus capítulo 5, versículos 27 a 31. Suas considerações sobre esse item, por favor? Jó era convicto da sua santidade. Muito bem. Eu acho que é algo importante que nós devemos ter. Convicção da nossa santidade. Integridade, né? Integridade. Muito bem, professor. Você disse uma coisa interessante. Olha só, já falamos em aulas passadas que o que fez com que Jó
se mantivesse firme, inabalável, mesmo questionando os problemas, foi a sua integridade, a sua firmeza com Deus. Eu quero trazer aqui a observação, dentro desse ponto que você leu, observe, Jó continua determinado na defesa da sua inocência. Vimos no capítulo 30 que Jó, ele busca mostrar o seu estado de miserabilidade, e agora no capítulo 31 ele vai enfatizar, eu não pequei, não cometi deslize, eu não fiz nada do que vocês, meus amigos, estão me acusando. Observa aqui, Jó continua determinado na defesa da sua inocência. Ele não se conforma com a acusação de que estava escondendo algum pecado, como disseram os seus amigos. Nós vimos que os 3 amigos dele disseram, você está escondendo pecado, você não é honesto, você é um hipócrita, você aparentemente é uma coisa, mas interiormente é outra. E Jó dizia, não, eu sou transparente, eu sirvo de forma reta e consistente a meu Deus. Continuando, o discurso de Jó agora, no capítulo 31, envolve, viu, professor Erivelto, questões de natureza ética, tanto na esfera social como na comportamental. E na comportamental, que você leu, que é a área sexual, disse, olha, é o seguinte, em momento nenhum eu desviei meus olhos para a luxúria, para a lascívia. Deus é testemunho, portanto, eu não cometi nada nesta área que, obviamente, mereça tal situação. Então, Jó estava defendendo o quê? A sua integridade. Diante de Deus? Não. Diante dos que o acusavam. Porque diante de Deus não precisava defender, porque eles tinham certeza da sua integridade, como você mesmo disse. Vamos continuar? Ainda dentro desse ponto aí, é importante, minhas irmãs e meus irmãos, que isso está no capítulo 31, verso 1 ao 4, e se você observar, nos versículos 5 em diante, existe uma série de se. Eu pediria ao professor Erivelto, por favor, que lesse para nós 1.2, que fala que Jó em defesa de sua ética social. Primeiro, ele defende a sua vida, a sua ética sexual, comportamental, em relação a quê? As mulheres, a vida sexual e etc. E agora, qual era o comportamento dele social? Você pode ler para nós? Amém. Peço aos irmãos que nos acompanhem. Jó também fez uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembrava que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhes suas queixas. O seu comportamento ético-social o habitou a agir com o tribuno dos desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como também Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se das corrupções do mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. E aí, professor, você tem alguma observação a fazer sobre esse item 2, Jó em defesa de sua ética social? Jó já trazia desde a sua família, da sua casa, esse conceito de ética social. Muito bem. Que desde a sua casa, ele salienta, que já praticava a justiça com os órfãos e com as viúvas. Muito bem, professor. Agora, irmã e irmão, quando você lê o capítulo 31 de Jó, tem algumas coisas que saltam aos olhos, que precisamos prestar atenção. Observe que no versículo do capítulo 31, do versículo 16 ao 23, nós encontramos mais de 10 vezes o termo, a conjunção subordinativa condicional se. Olha, observe, versículo 7. Diz ele, vamos voltar até o versículo 5. Diz ele, se andei com falsidade. Versículo 7. Se os meus passos. Versículo 9, se o meu coração. Versículo 13, se desprezei o direito do meu servo. O que isso significa?
Isso significa que ele está lançando uma hipótese, uma condição. Digo, olha, se por acaso, mas eu não fiz isso. Em hipótese nenhuma, eu pratiquei tais coisas para merecer o sofrimento que eu estou passando. Então, resumo aqui, ele está mostrando em alto som, com clareza, com bastante notoriedade, que ele, humanamente falando, não tinha nada do que pedir perdão, do que, digamos assim, falar para os seus amigos que tinha errado. Não, diz, olha, eu não fiz nada errado. Quer ver exemplo aqui? Ó, se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, aí ele diz, pese-me Deus. Pese-me Deus. Ele diz mais aqui, ó, se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, se andei à espreita, né? Aí ele diz, então outro se curve sobre a minha mulher. Então ele diz assim, eu não fiz nada disso. Se desprezei o direito do meu servo, aqui ó, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu? Então que Deus se levante contra mim. Então o que ele está falando? Que não fiz nada de errado. O que está acontecendo comigo é uma tragédia. Eu não estou entendendo nada. E aí Jó conclui, deva ser a mão de Deus na minha vida, deva ser algo de Deus. Mas em momento nenhum ele blasfemou contra Deus. Mas vamos continuar? Continuemos. 3. Estamos no tópico 3, repetindo, né, que tem como assunto o futuro em aberto. 1, Jó em defesa de sua ética sexual, versículos 1 ao 4, no capítulo 1, ele mostra que na área sexual ele era uma pessoa de um caráter libado, ética. Vimos também que na área ético-social ele demonstra que vivenciou uma vida impregnada da ética, dos valores que ele tinha recebido de Deus. E agora vejamos, não é, o item 3, que é Jó buscando a resposta de Deus. Diante da defesa que ele faz, ele chega à conclusão, Senhor, agora eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. Eu vou ler aqui, aí você faz comentário. Assim, ó, agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa, abre aspas, quem me dera que me ouvisse. Está no versículo 35 do capítulo 31 de Jó. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva, como nós já vimos, sobre o seu passado, não é? Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente, o caos, a miséria, não é? O ostracismo que ele se encontrava, e, de repente, ele levanta seu olhar, tira o olhar dele, viu, professor Rivelto, das circunstâncias do passado, das circunstâncias caóticas presentes, e começa a olhar para quem? Para Deus. Vejamos, ele quer se apresentar diante de Deus. Ele começa a pensar no futuro. E ele sabe que para pensar no futuro, somente focando o seu olhar em Deus. Aqui para nós, vamos parar um pouquinho aqui? Minha irmã, meu irmão, há uma preocupação generalizada, viu, professor Rivelto, com o futuro. O que vai ser do futuro? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? O que vai ser? Como vai ser? Queridas e queridos, ei, Deus está no controle da história. É ou não é, professor? Deus é Senhor, é soberano. Se você tem sua vida entregue nas mãos de Deus, esse problema, essa luta, essa batalha que você está enfrentando, isso é fichinha, porque Deus tem algo grande lá na frente para a sua vida. Creia nisso. Voltemos para a lição, vamos lá? Então ele quer, quem quer? Jó, se apresentar diante de Deus, porque, olha o detalhe, porque está consciente de quê? Da sua inocência. Vamos parar um pouquinho aqui? Observação. Jó diz, olha, meus amigos, sinto muito, não quero mais ouvi-los, vocês são amigos, né, que não têm palavras amigáveis, se eu posso dizer assim. O negócio agora, meus amigos, eu me voltar para Deus. Ele sim, ele pode me responder. Continua aqui, ó, sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia que será inocentado. Conclusão aqui, ó. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Simplesmente pela graça divina, por meio de Jesus Cristo,
o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Professor Ivel, faça seus comentários. Acho interessante que Jó escrutinou todos os seus caminhos diante dos seus amigos, apontando tudo que ele não havia cometido. Pois é. E a má recompensa que poderia ocorrer. Nenhum daqueles males tinha lhe vindo, nenhuma daquelas maldições. Tudo que lhe havia acontecido eram coisas que poderiam ser acometidas por qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa pode adoecer, qualquer pessoa pode sofrer, ser vítima de condições fortuitas, sim, né, sim, da natureza, e isso aí lhe tinha atingido, isso só poderia vir da parte de Deus. Em outras palavras, ele fez uma autoanálise, fez uma retrospectiva, refletiu sobre a sua vida espiritual, né, comparou a sua vida com os princípios de Deus. Não, Deus, eu tenho consciência diante de Ti que eu não fiz nada errado. Então, meu Deus, eu não vou dar ouvido a esse pessoal, não. Eu vou voltar para o Senhor. Então, eu creio que esse negócio veio do Senhor. Por trás disso, não estou entendendo nada, meu Deus. Mas eu vou me voltar para o Senhor. Minha irmã, meu irmão, a mesma coisa, como disse o professor Ivelto, nós temos que fazer. Tem coisa, já falamos em outras lições, tem coisa que nós não entendemos nada. Nos bastidores espirituais existem coisas que jamais conseguimos conjecturar com a mente racional. É ou não é, professor? Exatamente. Mas quando nos debruçamos diante de Deus, quando nos abrimos diante de Deus, quando deixamos o Espírito Santo falar conosco através da sua palavra, minha amiga, meu amigo, nós recebemos de Deus graça para poder caminhar firme. Começando a terminar, eu quero fazer uma observação para fechar esse item 3 e partir para a conclusão, professor. Minhas irmãs, meus irmãos, observe. Mesmo vivendo, Jó, mesmo vivendo centenas de anos antes da reflexão ética feita pelos gregos entre os séculos IV e III. Que gregos? Sócrates, Platão, Aristóteles, tido como os pais da ética moderna e contemporânea, e também mesmo vivendo, bem distante da sociedade ocidental, onde surgiram grandes pensadores como Immanuel Kant, defendendo a ética. Jó, observe, antecipa-se na sua compreensão dos valores que devem nortear uma vida justa e piedosa. Eu vou repetir, Jó viveu séculos muito antes dos grandes pensadores gregos que forjaram a ética e os valores contemporâneos. Jó viveu muitos séculos antes, de a ética ter aflorado como aflorou na época contemporânea, como Immanuel Kant e outros mais. Porém, o que Jó falou, o que Jó disse, o que Jó pensou, ultrapassa todas essas épocas. Por quê? Observe, não há nenhum chão ético que seja seguro pisar se a noção de valor não for levada em conta. Quando não há valores absolutos como aqueles que Jó defendeu, a ética torna-se mero relativismo. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a ética defendida por Jó, no capítulo de número 31, que nós acabamos de ler, reveste-se de universalidade, porque se firma num princípio igualmente universal e imutável. Que princípio é esse? Deus, a fonte da verdadeira ética. O capítulo 31 de Jó é uma verdadeira aula, de ética. Ética na área comportamental, social, familiar, espiritual. Em outras palavras, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, olha, a Bíblia é o manual por excelência sobre ética, aconselhamento e muitas coisas mais. Meu querido professor Ivelto, faça a síntese do tópico 3, por favor. Síntese do tópico 3. Jó faz uma defesa de sua ética sexual, social e busca a resposta de Deus. Maravilha. Isso é que Deus respondeu? Vamos ver mais na frente que Deus não da forma como ele queria. Porque Deus é maravilhoso. Mas muito além do que ele queria e imaginava, Deus respondeu para a glória de Deus. Muito bem, meu querido professor Ivelto, por favor, lê para nós a conclusão, para nós começar a terminar, porque já estamos chegando no término da lição e, evidentemente,
os irmãos querem almoçar também, eu também quero almoçar. Isso também, né? Amém. Maravilha. Glória a Deus. Conclusão da lição de número 10. Nessa lição, vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado Isso. e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Isso. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. É óbvio que Jó cometeu alguns erros, como todos nós humanos cometemos, minhas irmãs e meus irmãos. Pense o caos, a aflição, a dor, a miséria, a rejeição. Pense um homem que gozava de todos os privilégios que a sociedade humanamente, economicamente proporciona, não é, professor? Exatamente. De repente, de uma hora para outra, se vê totalmente podado dessas benesses, dessas bênçãos. Quem que não entra em parafuso? E, obviamente, quando a pessoa comete algum deslize, quando é fruto e consequência de algum deslize, até que dá para... Não é verdade, meu querido? Mas quando você entra num caos desse, sem saber como aconteceu, e você sabe que tem uma vida íntegra, então ele questionou mesmo. Deus, eu não estou entendendo nada. Agora, o bom de Jó, minha irmã, meu irmão, que Jó não partiu para o extremo, não. Não partiu para o revide. Ele partiu, foi para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me responda. Minha irmã, meu irmão, para começar a terminar, eu quero fazer o fechamento aqui, dizendo o seguinte, viu, professor Livel? Escute, por favor, minha irmã, meu irmão. Ao deixar para trás o passado tão agradável, Jó subitamente é lançado de volta a seu presente desesperador e decepcionante. Porém, observe que coisa tremenda. Jó, como nós vimos na aula passada, era sábio o suficiente para ter consciência de que não podia usar as memórias do passado como fuga, mas precisava encarar a realidade do presente. Eu quero fazer uma observação aqui. O que tem de cristãos, crentes, até obreiro, não é? Infelizmente, usando as memórias do passado como fuga, viu, professor Ivelto? Para não encarar a realidade presente, não está na história. Eita, o verdadeiro cristianismo, sim, deve nos motivar a olhar para o passado, ver as lições boas e ruins, para alicerçar o presente, para construirmos um futuro para a glória de Deus. Estou certo? Corretíssimo. Muito bem. Fechando aqui. Chega tanto falar, né, meus irmãos? Tudo bem. Ok. Escute, quem se recusa a lidar com a vida, seja ela qual for, seja bonança ou seja uma vida tribulosa, quem se recusa a lidar com a vida, corre o risco de perder o contato com a realidade. E logo, perde também o contato consigo mesmo. Ei, minha irmã, meu irmão, a vida não é fácil, é lutas, é batalhas, tem os altos, tem os baixos. O importante é aprender em cada momento que Deus está no controle da história. Termino minhas palavras, não é? Citando uma referência bíblica, Filipenses 3,13. O apóstolo Paulo estava encarcerado, podia estar murmurando, resmungando, choramingando. Ele diz, repito, Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz para mim e para você, nesta manhã, nesse domingo 6 de dezembro, abençoado. O que ele diz? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, minha irmã, meu irmão, para todos nós nessa manhã de domingo abençoado. Que devamos esquecer as coisas que para trás ficam, mesmo as boas, e avançar para as que diante estão. E ele diz, ele fecha dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não sei o que aconteceu no seu passado, não sei quais foram as tragédias ou quais foram as vitórias,
Não sei como está a sua vida hoje, se é uma vida de bênção ou se é uma vida de traumas. Ei, em nome de Jesus, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, e serás abençoada. Que Deus em Cristo abençoe a todas e a todos nesse domingo abençoado e maravilhoso. Professor Erivelton, alguma observação a mais? Não. Podemos terminar? Podemos concluir. Muito bem. Neste momento, quero deixar aqui bem claro, o professor Erivelton, né, servo de Deus, homem de Deus, está aqui substituindo o nosso coordenador da EBD, o professor Silas, que está meio febril, está em casa, está meio assim, né? Essa é coisa normal que acontece, mas eu quero ver que na próxima semana ele vai estar aqui, tá bom? Amém. E por isso mesmo, nós vamos orar nesse momento, primeiro, pelos irmãos que fizeram aniversário durante a semana e pelos irmãos que se encontram enfermos. Vamos orar? Oremos. Eu queria pedir ao professor Erivelton que ore pelos irmãos que fizeram aniversário e também pelos que estão enfermos, por favor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento estamos aqui, Sim, Senhor, para te louvar e te bendizer por esta oportunidade, Senhor, que estivemos nesta manhã, Senhor, de receber esta lição e este ensinamento da sua parte. Graças a Ó Deus. Pai amado, Senhor, queremos também interceder por cada um dos nossos irmãos Muito que estão bem. aniversariando neste dia, Senhor, ou completaram idade nesta semana. Ó Deus Senhor. amado, que o Senhor possa dar a eles, Senhor, longura de vida, Senhor, alegria e prosperidade. Os abençoe grandemente. Visita, Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, em especial o irmão Silas. Dá a ele saúde, graça e paz. Ó Deus amado, visita cada um dos nossos irmãos, dando a eles, Senhor, solução para cada esfera da sua saúde. Ó Pai querido, te louvamos e te agradecemos, certo de que o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, queremos também, nesse momento, dizer para todos, hoje à noite, a partir das 18 horas, minha irmã, meu irmão, aquele culto abençoado. Sabe o que é abençoado? Porque a presença de Deus vai estar aqui em nosso meio. Então, venha, hoje é o culto, né, dia 6/12, portanto, é o culto pelo Departamento de Evangelismo, a partir das 18 horas. Traga um visitante, traga um amigo, traga alguém para ouvir a palavra, tá ok? E Deus vai estar abençoando ricamente. Meus queridos irmãos, vou ministrar agora a bênção apostólica para concluir a nossa aula nesta manhã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. A Deb, Há 60 anos, conservando a chama pentecostal, a Vitória, é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe e tenha um domingo abençoado com a graça de Deus. Até a próxima. Amém.